Abra sua Bíblia, Epístola do Apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Diz assim: porque todas quantas promessas há de Deus, nele são sim, e por ele amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu, e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu penhor do Espírito em nossos corações. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho até agora ido a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estais em pé. Meus irmãos, eu li esse texto sagrado porque está tratando de um assunto que muito se fala nos nossos dias. A Bíblia diz: porque tudo o que há de Deus, nele são sim, amém. Por que esta palavra está tão clara? Porque quando nós lemos esse texto, nós podemos falar sobre algumas coisas que diz: porque nele são sim e amém. Ouça-me, todas as promessas de Deus são sim e amém nele, não em nós. Quando nós estamos nele, todas as promessas são sim e amém. Se nós não estivermos nele, as promessas não se cumprem. Vocês entenderam? Nele todas as promessas se cumprem. Como é nele? Se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiveres em mim, pedireis tudo o que quiserem, e vos será feito. Por que eu quero dizer isso? Porque não quero que você se empolgue com as bênçãos, não se empolgue com o sucesso, não se empolgue com um casamento, não se empolgue com essas coisas, achando que tudo é a base. A base de tudo isso é você estar em Deus. As outras coisas são consequência de você estar nele. Pode aplaudir ao Senhor. Porque nele são sim, amém. Porque há princípios a ser seguido. Ninguém pense, não, Deus falou que eu vou ser abençoado, mas se Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Mas você tem que estar no caminho, você tem que estar no princípio, você tem que andar segundo a palavra. Por isso Ele disse: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. É assim que a Bíblia se cumpre, é assim que as coisas acontecem. Agora eu vou fazer uma coisa muito boa, porém séria, e vou desapontar alguém, mas ouça-me. Por quê? Promessas só se cumprirão na sua vida se você estiver em Deus, segundo a palavra, segundo os princípios da palavra de Deus. Senão, você mata as promessas de Deus na sua vida. Que é princípio, pastor? Princípios são leis, é um conjunto de leis que são feitas através das fagulhas dos atributos divinos, como obediência. Obediência, vocês podem se assustar, é um atributo divino. Deus é um dos mais obedientes que tem. A Bíblia diz que Ele foi obediente até morte e morte de... Vocês entenderam? Ele é Deus. Mas, para obedecer uma ordem do Pai, Ele disse: olha, não faça a minha vontade, faça a tua. Todavia, faça a tua vontade, não a minha. Vocês entenderam? E a Bíblia depois relata dizendo: e Ele foi obediente até morte e morte de cruz. E Jesus é Deus.
Jesus é o Verbo encarnado. Jesus é o Senhor. Então não pense assim, não. Eu recebi uma profecia do pastor e agora eu vou receber. E eu vou fazer o que eu quero, porque a palavra vai se cumprir. O pastor não tem compromisso com a palavra profética quando você não está de acordo com o princípio. Você me entendeu? Agora, a partir do momento que você recebeu uma palavra profética e caminha no princípio da palavra de Deus, fica tranquilo que você vai receber a bênção. Porque a palavra profética caminha em cima do caminho chamado princípio. Princípio é um conjunto de leis que são feitas das fagulhas dos atributos divinos: santidade, pureza, transparência, retidão, justiça, amor, benignidade, bondade, compaixão, misericórdia, humildade, mansidão, obediência. Vocês estão entendendo? Se você está dentro desse conjunto de leis que são chamados de princípio, irmão, parabéns, porque você vai longe. Ninguém vai parar você. Porque você vê muita gente começar bem e de repente terminando mal. Por que você vê muitos obreiros começando bem? No princípio está ao lado do seu pastor, está glorificando a Deus junto com ele, está chorando junto com ele, está louvando a Deus junto com ele, está contribuindo junto com ele. Daí Deus começa a abençoar, ele já quer administrar o dízimo, já quer administrar as ofertas. Você não tem direito de administrar a oferta, nem eu, a não ser na minha igreja. Aqui quem administra a oferta é o pastor presidente. Vocês entenderam? O pastor é que administra a oferta. Quando Deus manda eu dar a minha oferta alçada, o meu dízimo, é o pastor que administra. Ele é o responsável. Agora, quando você é próspero e recebe um cargo superior, você está em problema. Por quê? Ah, pastor, estou em problema. Porque você tem que ser ainda mais humilde para suportar o peso da honra. Sabe por quê? Porque senão você acha que você está fazendo bem para o teu pastor. Mas quando vê, você está administrando aquilo que não é do teu direito. E você está usurpando. E sem saber, o diabo está fazendo de você um mau caráter, usurpador de uma autoridade que é do líder. Você viu? Você não deveria ter vindo aqui, você já está arrependido de ter vindo essa reunião, né? Porque o pastor não veio falar o que você queria. Entendeu? Mas eu quero dizer que a estrutura para o teu sucesso, a estrutura para a tua prosperidade, não é você gastar as escondidinhas, manobrando, manipulando. Essa é a obra do bicho. O bicho sempre fez, ele manipulou, ele deu volta, fez aqui, sempre deu um golpinho. Mas o de Deus, o homem de Deus, aquele que está preparado com estrutura para a prosperidade, para o sucesso, para suportar o peso da honra, o peso da glória, ele é diferente. Ele não gasta um centavo sem dizer: pastor, é necessário eu gastar isso? É a sua visão para esse momento? É a orientação de Deus para isso agora? Você está gastando o dinheiro da visão do Espírito que deu a visão ao líder. Por isso que o sogro de Moisés disse para Moisés: confia isso a homens fiéis. O avarento é aquele que não pode ver dinheiro, não é aquele que não gasta dinheiro. Ele gasta, mas é só para ele. Você entendeu? Ele gasta, mas só em torno dele. Ele quer só em torno dele. Ele não quer pensar na liderança. Ele não quer pensar na visão do ministério. Ele quer pensar na visão própria. A visão própria te leva a destruir a tua base e você ficará sem estrutura. E Deus não vai poder te confiar um ministério maior, uma igreja maior. Quando o pastor precisar de uma igreja maior, sabe o que ele vai acontecer? Ele vai ter que orar a Deus e Deus vai apontar outro. Por quê? Porque se Deus te colocar naquela frente de batalha, que seria uma honra, será um tiroteio, será um desastre para você. Por isso, o princípio é uma coisa necessária. Irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu posso falar isso para vocês, porque, pastor Edinaldo, eu trabalhei por muito tempo como pastor auxiliar. Eu pastoreava a igreja no interior. Eu nunca vi o dinheiro na minha mão. Passava tudo pela mão do pastor e do tesoureiro, e o pastor era que mandava pagar tudo. Nem era eu que mandava pagar.
Chegava o final do mês, eu tinha um relatório na minha congregação, onde eu pastoreava, e tudo aquilo que o pastor presidente, com o tesoureiro da sede, mandava fazer, eu fazia. Eu não passava nada pela minha mão. Então, irmãos, princípio, você quer crescer? Nele todas as promessas são sim, amém. Quantos tem promessa de Deus e grande? Levante a mão, quero ver. Então é para você que eu estou falando. Nele, por favor, no nome de Jesus, hoje, se o diabo já mexeu no seu caráter nessa hora, diga: capeta, te peguei. Pastor Uriel te mostrou por onde você está entrando na minha vida. Você não vai abortar o meu sucesso, nem o meu ministério. Você não vai abortar a minha prosperidade. Você não vai me cortar. Por quê? Porque princípio, o que Jesus disse? Eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade de meu Pai. Isto é, eu não tenho vontade quando eu estou debaixo de princípio. Eu tenho vontade do que o Espírito tem vontade. Não se empolgue com a aparência, não se empolgue com uma falsa prosperidade. Prosperidade é prosperar debaixo de autoridade, debaixo de princípio. Eu vim para abençoar vocês, eu não vim para mascarar a sua bênção, eu vim para abençoar a sua vida, eu vim para falar o que Deus quer que fale. Seja fiel. Fidelidade faz parte do princípio. Fidelidade faz parte do princípio. A Bíblia diz que ele foi e é fiel. Outra coisa, uma delas que você vai entender, e eu quero que você saiba: hoje você foi achado por Deus. Deus colocou você no lugar que você precisava estar. E o que aconteceu com isso? Aconteceu que hoje você está sendo um homem digno, um homem honrado, um homem abençoado por Deus. E o diabo já te viu. E ele vai mandar emissários lá na tua casa, no teu trabalho, onde você está. Muitas vezes, você é um homem de sucesso, não sei o que você está fazendo aqui. Eu tenho cargo para você, eu tenho coisa melhor. É o diabo te oferecendo algo melhor, aparentemente melhor, que vai te destruir. Porque o teu caráter vai ficar sendo negociado. Não negocie o teu caráter. Nele todas as promessas são sim, amém. Mas quando você está debaixo de princípio, quanta gente que eu já vi, e até eu mesmo profetizei para eles. Eu vi outros que profetizei, a coisa cresceu, a vida dele foi sucesso. Irmão, eu vou te dar uma dica. Nunca é maior o aluno do que o mestre, tá? Até receber do teu líder uma oportunidade, uma honra grande. E você pode ter sucesso, mas não pense que você é maior, que você sabe mais. Com o líder Deus fala diferente. Com você muitas vezes ele fala por enigma. Cuidado. A bênção tua está ligada a princípios. A liderança que Deus tem te confiado. Nunca deixe o diabo te enganar. Nunca murmure contra o teu líder. Isso não vai te ajudar em nada. E o líder vai continuar ainda recebendo mais galardão em cima da tua murmuração. Você sabia disso? Olha, eu vou dizer, sabe como é que o líder recebe galardão? A Bíblia diz, olha, não se preocupe quando vos injuriarem, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Às vezes o líder está sonhando uma coisa tão linda, aí um crente lá no campo murmurando, caluniando até o pastor às vezes. Pois tudo o teu galardãozinho que já era pequeno ainda vai ser tirado, porque o que tem lhe será dado, e o que não tem, até o que tem será tirado e passado para quem tem. Então eu sei que estou falando para pastores, para evangelistas, para pastoras, missionários, missionárias. Nunca, outra coisa, eu não vou levar nada para casa, tá? Eu não vim aqui para guardar coisa no coração. Pastor, obreiro, diácono, presbítero, evangelista, que fica ouvindo conversa contra o líder, é ruim igual o mesmo que está falando. Corta,
A amizade ou a língua dele? Um dos dois, vocês decidem. Começou, mas o pastor está gastando muito. Olha, não é o teu dinheiro, é o dinheiro de Deus. E Deus colocou o dinheiro na mão dele para ele fazer aquilo que Deus deu visão. Deus deu a visão, deu. E Deus deu o dinheiro, deu. Quem é responsável diante de Deus é ele, não é você. E a tua conversa não arruma nada. Só o capeta você vai atrair ele para te arrebentar. Chegou alguém conversando alguma coisa, corta. Ou corta a língua deles, esse tipo de conversa aqui não tem lugar. Na minha casa não tem lugar para chá com língua. Na minha casa não tem lugar. Na minha igreja não tem lugar. Santidade ao Senhor, princípio e obediência. Nele todas as promessas são sim e amém. Mas cada vez que você receber uma honra, através da liderança, que é Deus. Mas Deus falou comigo. Mentira. Deus nunca fala com crente contra o líder. Deus nunca fala com crente a favor de murmuração. Deus nunca fala com crente a favor de rebelião. É mentira. Eu estou sentindo de Deus aqui porque eu tenho que abrir uma igrejinha. Abrir igrejinha? Por que você não vai abrir lá na África? Agora porque já tem um grupo, é assim que eles fazem. Tem pessoas que quando vê um grupo grande na mão deles, aí já sente de abrir igreja. Mas ele quer abrir igreja com os crentes da igreja que ele recebeu. Mas você não foi chamado para isso. Você tem princípio, então glorifique a Deus. Lá em Boston, de vez em quando aparecem muitas igrejas. Nós abrimos 400 e poucas igrejas. Então de vez em quando aparecem, eu senti de abrir um trabalho para Deus me deu uma chamada para me abrir um trabalho. Aonde que você quer abrir o trabalho? Aí eu fico só esperando, porque eu já sei que é lá do lado da congregação que ele pastoreava. Eu disse, você é sem vergonha, você está excluído. E eu excluo por rebelião, porque quando eu tive chamada para abrir um ministério, eu saí de Boston, eu saí de Ponta Grossa, Paraná, e me enfiei lá no meio do gelo. Veja bem, fui lá a 11 mil quilômetros aproximadamente. Abri um trabalho para Deus. Eu deixei tudo que tinha ali por perto. Trabalhos grandes que eu era conhecido e fui fazer lá a obra de Deus. Vocês entenderam? Então, o princípio é assim. Você aprenda. Deus vai prosperar você. Escutou? Deus vai te abrir porta, porque aonde você está não tem como Deus não te prosperar. Não tem como Deus não te abençoar. Não tem como você não ter sucesso. Mas Deus vai te honrar. Mas seja fiel. Seja obediente. Não toque nas finanças da igreja local. Sem ordem do seu pastor o manipulando. Cuidado, isso é desastroso. O teu fim será brevemente conhecido. O cristão tem uma palavra diferente, é OBDC, entendeu? Agora o outro já que quer, ele quer o ABCD, porque daí ele faz o que quer, mas o crente já é o OBDC. Quiser anotar, anote, porque esse negócio não é muito gostoso, né? Dói na pele obedecer, gente. Às vezes a gente quer uma coisa, mas de repente não vem aquilo que a gente quer, porque tem que obedecer. Pode aplaudir ao Senhor. Porque nele todas quantas promessas há de Deus, nele são sim e amém. Por que eu estou falando isso, irmãos? Por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, primeiro eu vou falar uma coisa, você não vai entender a profundidade, mas vai entender. É porque eu amo vocês. Eu amo esse pastor. Eu amo ele, seu ministério. Porque eu vejo aqui Deus. Eu vejo um trabalho sendo feito pelo Espírito. Um preço muito alto sendo pago com a saúde deste homem. Quantas noites acordado para arrecadar dinheiro, ganhar alma, pregar o Evangelho e ainda ter que estar pedindo uma oferta de R$30, R$50. E muita gente não entende. Esse pastor só fala em dinheiro. Sim, fala em dinheiro. Mas olha para quantas milhões de almas está sendo levado o Evangelho. Não dá de ver isso, não. Vocês estão entendendo?
pastor, eu sou obreiro, eu sou amigo do pastor, não, trabalho junto. Então leve essa palavra que você está ouvindo lá na sua congregação, ensina os obreiros lá, irmão, você vai ver como é que você vai prosperar, como é que você vai crescer, quanto Deus vai te abençoar. Princípios, veja bem, se você obedece princípios, as promessas são sustentadas, porque princípios são imutáveis. Eu vou te assustar, olha para mim que eu vou te assustar de propósito. Você acredita que a doutrina passa e o princípio permanece? Você acredita? A doutrina da igreja já está dizendo, a doutrina apostólica é para a igreja, dispensação da graça, entendeu? A lei com os seus costumes era para o tempo da lei. A lei passou, agora é graça, com princípios estabelecidos. Princípios, eles saem de Deus, passa por todas as dispensações e volta para Deus levando os seus molhos. Costume muda de país para país, doutrina é da igreja até o arrebatamento, a grande tribulação. Quando chega no milênio, já é uma outra lei. Milênio terá outra lei. Quantos entendem isso? Podem aplaudir o Senhor. Agora, vocês querem saber de uma coisa? Princípio passa pelo Éden. Lá ele é manifestado em forma de obediência. E o dia que Adão desobedeceu, se arrebentou. Passa pela dispensação da consciência. E você viu quantos morreram no dilúvio por causa dessa dispensação. Depois vem a dispensação do governo humano, que é de Noé para cá, ele passa por ali. Depois vem a dispensação patriarcal, o princípio passa por ali. Tá ok? Depois vem a dispensação da lei, o princípio passa por ali. Depois vem a dispensação da graça, o princípio passa por ali. Porque ele é o princípio. Ele é o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, porque ele foi morto antes da fundação do mundo, para garantir a tua salvação, e foi obediente até morte de cruz. Eu quero que você entenda a princípio, ele passa pelo milênio, e ele volta para Deus, consigo levando nações inteiras, multidões, reinos, que foram conquistados pelo princípio, pelo primeiro e pelo último, princípio e o fim de todas as coisas. Ele é princípio no que diz respeito a dar o chute da bola da existência das coisas, porque ele existe de eternidade a eternidade. Pode aplaudir ao Senhor. Irmãos, eu tinha por desejo de falar sobre princípios, propósitos, promessas e provisões, mas eu vou para um resumo depois, porque Deus está me segurando aqui nos princípios, e eu vou ficar no princípio, que é melhor, né? Entendeu? Então vamos caminhar. Princípios, irmãos, sustenta você, sua família, seus filhos, todos que lhe cercam, todos que lhe seguem, os que lhe imitam, sustenta você até a eternidade. Garante você, porque princípios são leis de obediência, de humildade, de simplicidade, de fidelidade, de mansidão. Pastor, mas por que tem que ser humilde? Porque eu vou explicar para você por que você precisa ser humilde. Para que o orgulho e a soberba que está no caráter do adversário não te atinja. A humildade neutraliza a exaltação e a soberba, o orgulho e a vaidade. Dê um aplauso ao Senhor. Por isso você tem que ser obediente. O que a obediência faz? A obediência te dá, é como uma âncora, dizendo: Senhor Deus, eu estou aqui, mas estou agarrado aí, porque a âncora da minha alma, da minha fé, ela não é jogada para cá,
ela é jogada para lá. Ele é a nossa âncora. Lá nós jogamos, seguramos o nosso barco. Pode vir vento, pode vir tempestade, a obediência me segura lá. Vocês entenderam? São princípios que você não pode perder. Então nesta noite, eu quero que Deus te abençoe. Irmão, eu sei que você não vai querer mais me ouvir depois de hoje, entendeu? Mas só uma coisa eu sei, eu te abençoei sem você saber. Eu estou dando o que o Espírito de Deus está me dando. Eu estou passando para você aquilo que o Espírito de Deus está me passando. Eu estou falando aquilo que Ele está falando. Eu sei que isso é estrutura para a sua alma, é estrutura para o seu espírito. E eu te verei na eternidade com o teu galardão. E você vai se lembrar dessa noite, pastor Edinaldo. Vão se lembrar, dizer que coisa linda. Eu fui até o fim, porque naquela noite Deus trabalhou na minha vida. Quando você obedece os princípios sagrados, segue os princípios sagrados, automaticamente você vai se encontrar com o propósito de Deus. O propósito de Deus, diz a Bíblia, é estabelecido. Você, dentro desses princípios, será levado a concretizar o propósito de Deus na sua vida. Um propósito que Deus estabeleceu para você antes que você existisse. Deus te conhece antes de você existir. Antes que o mundo fosse formado, Deus já sabia de você. Deus é onisciente. Deus é onipresente. Deus é onipotente. Para Deus não tem passado. Para Deus não tem futuro. Para Deus só é presente. Ele é o mesmo ontem. Ele é o mesmo hoje. Ele é o mesmo eternamente. Antes que nós existíssemos, Deus já sabia de nós, sabia o seu nome, sabia onde se ia morar, sabia como ia ser você. Deus sabe, Ele estabeleceu para você princípios e propósitos. Andou nos princípios, segurou o propósito, para que o propósito de Deus na sua vida seja realizado da maneira que Deus quer. Obedeça aos princípios da palavra de Deus. Obedeça. Seja fiel. Seja humilde, esteja sempre à disposição. Nunca faça corpo mole. Não. Esteja sempre pronto a contribuir. Você está apertado? Sim. Não esqueça que tem gente pior do que você. Ah, eu não contribuí hoje, pastor Edinaldo. Eu não contribuí hoje, pastor Edinaldo. Não dei o dízimo. Sabe por quê, pastor Edinaldo? Porque eu precisava pagar a prestação de um carro. Olha para mim, deixa eu te dizer. Pague o teu carro economizando noutra área, mas não pegando o dízimo. Sabe por quê? Porque se você acha que por não pagar um carro ou não pagar a prestação de alguma coisa, você tem que usar o dízimo, tem gente pior do que você. Tem gente que não tem nem salvação. Tem gente que não tem nem salvação. E se você segura o dízimo, outro segura a oferta, outro segura o dízimo, quando vê muito você perde. Falei sobre princípios. Falei sobre propósito estabelecido por Deus. Falei sobre promessas e estou falando sobre provisão. A Bíblia diz, ouça-me agora, olha a provisão, olha a promessa, olha a provisão. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Davas o teu dízimo, cooperava, protegia o líder, te colocarei sobre o muito. E agora ele é digno de receber as promessas e as provisões. Tudo isso não vem a nós se não for por sacrifício. Tudo começa com sacrifício e é consumado com sacrifício. Ok? Tudo. Olhe para mim, só para você entender. O cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Mas Deus não ficou só com o cordeiro que foi morto no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual não está ligado ao tempo. Deus habita fora do tempo. A partir do momento que o cordeiro foi morto, foi morto. Mas está na esfera do sobrenatural. Agora,
na consumação dos séculos, na plenitude dos séculos, lá está o Cordeiro no Calvário. Começa a sua vida com sacrifício, renunciando, deixando de lado, abençoando vidas, pagando alto preço, e vai com sacrifício até o fim, oferecendo a Deus oferta de sacrifício. Paulo disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, puro e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Que vocês apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Deus, que é o vosso culto racional. Dê um aplauso ao Pai, dê um aplauso ao Filho, dê um aplauso ao Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Creio que tenho passado um pouco daquilo que é necessário para cada um de vocês. Irmão, meu conselho, minhas palavras finais, no nome de Jesus: abençoe seu líder, proteja, siga a visão dele, não invente moda em nada. Aonde você for estabelecido, através da liderança, não invente moda, nada. Faça o que ele faz. Se você vê ele desse jeito, faça, imite. Paulo disse: ser de meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Aquilo que você vê ele falar aqui, fala na igreja. Faça na sua igreja o que ele faz aqui, que está bom demais. Deus não quer um outro cabeça aqui, não. O cabeça aqui, o líder é ele. Não ache que você é melhor, que lá você tem que arrumar uma coisinha diferente. Isso é diabo. A uniformidade faz parte da unidade por causa da humildade. Eu vou repetir: a uniformidade faz parte da humildade. É ela que sustenta. Não faça nada diferente. Se quer que te diga uma coisa, lá em Boston eu tenho esse problema, mas eu vou arrumar. Lá em Boston eu coloco um painel. Tem alguns que não, de medo de apanhar, da perseguição lá fora, por causa, fazem outros painéis. Tem outros que fazem um painel semelhante ao que eu tenho. E até em Portugal eles fazem um painel que eu tenho lá em Boston. Irmão, o que o teu pastor fizer, pisa em cima. Se alguém resmungar, diga: não, eu estou pisando em cima do rastro do meu líder. Se você não gostou, se ache com Deus. Nós temos que falar shibolê, não é zibolê ou cibolete. É verdade, é uma língua só. Chegaram um grupinho lá querendo enganar o líder, lembra disso? E chegaram lá: não, nós somos também da mesma tribo, também somos de Israel. E eles tinham aprendido a falar shibolê, que era o código. Então fala shibolê. Aí o outro chegava lá com sotaque. O homem de Deus mandava matar. Vocês vão encontrar isso na palavra de Deus. Era o teste, era um código das tribos de Israel. Diz: ah, não, eu também sou das tribos de Israel. Então fala shibolê. Não, quando ele ia falar, saía zibolê. Degola esse bicho, é falso. Irmão, aqui só tem lugar para uma língua só, para uma visão só, para uma única forma de visão. Deus deu, acabou. Eu passei para vocês a base do teu sucesso, a base da tua prosperidade, a base da tua bênção, a base para você suportar a honra e o peso da glória que Deus vai te dar. Em nome de Jesus, eu nunca mais certamente falarei isso para você. Nunca mais. Porque se um dia for me dada oportunidade para falar para vocês, eu já vou falar outro assunto. Mas em nome de Jesus, nunca esqueça que um dia o Uriel, um servo de Deus, um simples servo de Deus,
te falou uma verdade inequívoca, sem mudança nenhuma. Falei com clareza. Sabe por quê? Porque eu te amo. Porque eu quero o teu sucesso, eu quero a tua bênção no nome de Jesus. Você que está aqui na frente, diga comigo: Senhor Deus, eu faço um voto de ser fiel aos princípios que eu aprendi, obedecendo liderança, sendo fiel, protegendo, trabalhando e fazendo a obra segundo a tua vontade, porque não perderei as promessas, não perderei o propósito, desfrutarei das provisões divinas, em nome de Jesus. Pai, eu ordeno sobre eles o peso da honra, o peso do sucesso, o peso da prosperidade, o peso da vitória, o peso do livramento, o peso da proteção, o peso da unção, o peso da vitória, o peso das bênçãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pega e receba, em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se levante em pé agora, se levante, irmão, dê um abraço no seu irmão, irmã, dá um abraço no seu esposo, na sua esposa, e diga: que bom que nós nos alimentamos com a palavra, com um tutano gostoso, que é assim que Deus quer. Diga: te verei com sucesso, te verei com as bênçãos de Deus, te verei com as maravilhas.